Continuando agora com o Present Perfect, que é o tema dessa aula de inglês, temos bastante coisas para falar sobre esse tempo verbal. Quando a gente quer saber há quanto tempo algo acontece, ou, por exemplo, há quanto tempo alguém faz alguma coisa, trabalha numa certa empresa, ou está envolvido em um certo projeto, a gente utiliza o tempo verbal Present Perfect. E a forma correta de fazer essa pergunta é utilizando a question word how long. How long equivale a há quanto tempo. Então, lembre-se que sempre que você quiser saber há quanto tempo algo acontece ou tem acontecido, você vai utilizar essa question word. Vamos ver alguns exemplos. How long have you lived in Liverpool? Há quanto tempo você mora em Liverpool? A resposta para essa pergunta pode ser a seguinte: I've lived in Liverpool for 16 years. Então, por que eu utilizo o Present Perfect aqui? Porque eu comecei a morar em Liverpool há 16 anos e eu ainda moro lá. Por isso que eu utilizei o Present Perfect, para falar de algo que começou no passado, mas que continua acontecendo. Eu também poderia dizer I've been living in Liverpool for 16 years. Então, eu tenho vivido em Liverpool há 16 anos. Das duas formas, a sua gramática vai estar 100% correta. Então, eu te pergunto, how long have you lived in your city? How long have you lived in your city? Se você me fizer essa pergunta, eu vou responder o seguinte: I've lived in my city for 2 years. Ou I've lived in my city since 2016. Então, eu moro na minha cidade há 2 anos. Ou eu moro na minha cidade desde abril de 2016. How long has Julie worked at Walmart? Julie has worked at Walmart since September. Há quanto tempo a Julie trabalha na Walmart? A Julie trabalha na Walmart desde setembro. Ou seja, ela começou a trabalhar na Walmart em setembro e ela ainda trabalha lá. Então, é uma ação que ainda está acontecendo. This action is still going on. It's been going on since September. Ela tem acontecido desde setembro. Por isso que a gente usa o Present Perfect. Outro exemplo aqui para você. How long have they been married? How long have they been married? Há quanto tempo eles estão casados? Ou há quanto tempo eles são casados? A resposta: They've been married for 2 years. Ou They've been married since 2016. Então, eles estão ou são casados há 2 anos. Ou eles estão ou são casados desde 2016. Ou seja, eles se casaram em 2016 e eles continuam casados. Se você falar They are married since 2016, usando o Simple Present, você será entendido. Mas o ideal é que você utilize essa estrutura, porque ela demonstra que essa situação começou lá no passado, mas ela ainda é verdadeira, ela continua ocorrendo. How long have you had your car? Há quanto tempo você tem o seu carro? Minha resposta: I've had my car for 5 years. Ou I've had my car since 2013. Então, eu tenho meu carro há 5 anos. Ou eu tenho meu carro desde 2013. Eu comprei o meu carro lá em 2013 e eu ainda tenho o mesmo carro. Então, eu uso esse tempo verbal, porque a ação começou no passado e ela continua acontecendo. How long has she had her dog? How long has she had her dog? Há quanto tempo ela tem o cachorro? She's had her dog for 10 years. She's had her dog for 10 years. Ela tem o cachorro há 10 anos. Ou she's had her dog since 2008. She's had her dog since 2008. Ela tem o cachorro desde 2008. Ela adquiriu o cachorro lá em 2008 e ela ainda tem esse cachorro. Então, a gente fala dessa situação
que continua sendo verdadeira no presente, utilizando o tempo verbal present perfect. A gente também utiliza o present perfect com for and since quando algo acabou de acontecer ou não acontece mais. Por exemplo, I haven't seen Rachel for ages. She hasn't visited us since July. Eu não vejo a Raquel há um tempão. Eu via ela com uma certa frequência e de repente eu não vi mais. Então eu vou usar esse tempo verbal. Eu não vejo a Raquel há um tempão. I haven't seen Rachel for ages. Essa expressão for ages significa há muito tempo. She hasn't visited us since July. Ela não nos visita ou ela não tem nos visitado desde julho. Your car is filthy. O seu carro está imundo. You haven't washed it since last Christmas. Você não o lava desde o último Natal. Então, you haven't washed it since Christmas. Então, você não o lava ou não lava o carro desde o Natal. We are going to see some old friends. We haven't seen them for 5 years. Vamos visitar ou vamos ver alguns amigos antigos. We haven't seen them for 5 years. Nós não os vemos há 5 anos. Ou seja, vocês se viam com uma certa frequência e de repente esses encontros acabaram de acontecer. Vocês não se viram mais. Então você vai dizer isso. We haven't seen them for 5 years. Nós não os vemos há 5 anos. Se você disser we don't see them for 5 years, muito provavelmente você será entendido. Mas a forma gramatical correta de falar isso, que você não vê alguém, que algo não acontece há um tempo X, é utilizando o present perfect. E o último exemplo dessa utilização com for and since, quando você quer falar de algo que parou de acontecer, que acontecia com uma certa frequência, mas não acontece mais. We could have a barbecue today. Nós poderíamos fazer um churrasco hoje. We haven't had one since last summer. Nós não fazemos um desde o último verão. Então, a ação de fazer churrascos, né, acabou, parou de acontecer. Por isso que a gente usa o present perfect. Então, we haven't had one since last summer. Lembrando aqui que a collocation para fazer um churrasco, fazer uma festa, fazer uma janta é have. Reunir os amigos para fazer um churrasco. Have a barbecue party. A gente usa o verbo have. Have a dinner party. Fazer uma festa com jantar. We haven't had one since last summer. A gente não faz um churrasco ou não faz um encontro com churrasco desde o último verão. We haven't had one. Esse one significa ao barbecue. Since last summer. Desde o último verão. Aqui está mais uma situação e como utilizar o present perfect com for and since para falar sobre ações que pararam de acontecer, que não acontecem mais. Na próxima videoaula, eu vou te ensinar como utilizar o present perfect com as palavras ever e never. Vamos lá, vamos ver a próxima aula dessa sequência de aulas sobre o present perfect. Até a próxima aula!